minha pergunta foi se você considerava usar esse esquema de início de jogo. Hoje, você o fez com o Angileri, sendo esse zagueiro pelo lado esquerdo. Eu queria entender o que motivou essa decisão e, se possível, um diagnóstico inicial do Memphis Depay, por favor. Com a entrada do Fabrício, né, do Angileri pelo lado do campo, como terceiro homem, nos proporcionou essa alternância dentro da própria partida. O movimento que nós fizemos por 2 ou 3 vezes, alterando primeiro com uma linha de 3, onde nós espetávamos um pouco mais os nossos laterais, segurando esses 3 homens. Com isso, nós provocamos um pouco mais a marcação da equipe adversária. Tivemos e tínhamos uma possibilidade de uma saída por dentro, porque os 2 volantes deles demoravam. Fica um campo muito amplo para que você possa cobrir os meias que flutuem nesse espaço. Então nós estávamos ganhando campo, tendo possibilidades de aproximação, às vezes fazendo 3 contra 2 pelos lados e chegando criando boas possibilidades. Dentro da própria partida nós alternamos, aí sim partimos para uma linha de 4, mantendo ele um pouco mais fixo, abrindo um pouco mais o bidu, com liberdade para vir hora por dentro, hora por fora. Com isso, quando nós saíamos pelo lado esquerdo, principalmente com ele, com o Fabrício, nós tínhamos uma distância muito longa entre o lateral, que tinha que desgarrar da sua linha de marcação para vir fazer um primeiro combate, ora no bidu, ora no próprio Fabrício, e com isso nos dava a possibilidade de ataque nas costas. Então essas variações foram importantes, e com a presença do Fabrício como um terceiro homem, nos deu essa possibilidade dessas mudanças ao longo da partida. Com relação ao Memphis, ele sentiu, espero eu que não seja nada sério e que ele possa estar recuperado o mais rápido possível. Dorival, boa noite aqui, Marco Belo da Rádio Transamérica aqui à sua direita. Tudo bem? Dorival, você tem um garoto de 18 anos aí pedindo passagem, vindo com tudo, né? 4 gols em 5 jogos, que é o Guinegão, e você tem o Yuri Alberto, que é uma das estrelas, um dos grandes jogadores da equipe nos últimos anos, artilheiro do time. Como é que é feita a gestão de grupo nesse caso? Hoje você começou com o Guinegão, até porque o Yuri tá voltando de cirurgia, né? E entrou no segundo tempo. A gestão é feita você pedindo pro jovem, pro garoto, paciência, vai chegar a tua vez, ou a concorrência fica aberta quando tem uma situação dessas? Eu acho que o futebol é uma concorrência diária. Por isso que é necessário que você tenha sempre um elenco forte, um elenco um pouco mais composto, para que você tenha uma briga frequente e constante por posições. Eu acho que um jogador motiva o outro, e isso faz com que exista um crescimento. Não só o Gui com relação ao Yuri, mas provoca também uma situação em todos os meias e atacantes que estejam atuando. Eu acho que é isso que é importante, e eu espero que nós continuemos com esse propósito. Naturalmente que a minha função é tentar errar o mínimo possível e ser assertivo nos momentos de definições, provocando e proporcionando a esses atletas aí a possibilidade de darem o seu recado nos momentos em que forem chamados. Nós estamos aí com pelo menos mais 6, 7 garotos sendo preparados, trabalhando diariamente, evoluindo em muitos conceitos, assim como todos esses jogadores, de um modo geral, vêm numa crescente. Eu estou muito satisfeito com o que nós temos visto individualmente de cada jogador, o entendimento que eles estão tendo, a preocupação em quererem melhorar. Eu acho que isso daí é um ganho considerável individual que está fazendo uma diferença coletiva na equipe. Aqui, Dorival, Rafael Esgriles, Energia 97. Eu não vi você se pronunciar com relação a isso, mas a CBF muda a tabela da Copa do Brasil, né? Termina o Campeonato Brasileiro até o dia 7 de dezembro e depois tem as 2 partidas da fase semifinal e posteriormente tem as 2 partidas da grande decisão. O Corinthians vem bem fase após fase na Copa do Brasil e agora essa pausa só volta em dezembro. Para você, isso atrapalha, não atrapalha? E uma outra pergunta, um outro questionamento com relação ao Ranieri. Você conta com o Ranieri para o próximo jogo contra a equipe do Fluminense? Olha, é muito difícil de falar alguma coisa com relação a essa alteração, né? Já que estávamos preparados para uma outra sequência. Só vamos ter uma certeza, eu acredito, quando nos aproximarmos, né? E o importante é que nós, mais uma vez, estamos aí numa semifinal de Copa do Brasil. Isso daí, para mim, tem um peso e um valor muito grande. O Ranieri está evoluindo dia a dia, melhorando a cada momento. Vamos aguardar aí, não sei se o teremos para o final de semana.
Dorival, boa noite. Iago Rudado, GE. Só faz 4 meses que você está aqui no Corinthians, mas parece que muita coisa aconteceu, né? Me lembro no começo aqui da sua passagem pelo clube, você falando de momentos em que o Corinthians não vencia, que o time criava e não conseguia conseguir os resultados, né? Hoje venceu, está na semifinal da Copa do Brasil, e apesar de todos os problemas extracampo, política, mudança de direção e tudo mais, eu queria que você falasse assim sobre o seu grau de satisfação com o seu trabalho, né? Como que você avalia assim, esse momento, né? A classificação para a semi, né? E como que você vê essa evolução num período tão curto de tempo, né? Bem, primeiro, é uma equipe de trabalho, não é o trabalho do Dorival, ao contrário, nós temos uma equipe que se entrega diariamente, que estamos lá praticamente das 7 da manhã até as 7, 8 horas da noite, mesmo quando na parte da tarde não temos atividade, a nossa equipe fica lá dentro, fica procurando detalhes, procurando possibilidades, criando algumas situações que possamos usá-las ao longo das partidas. Para mim, a satisfação e o prazer é ver a evolução individual que a equipe vem tendo.